E eu estou aqui hoje disfarçado de apresentador deste programa, porque eu sou o Doutor Abobrinha. Rafael Martins, que vivia com medo do Doutor Abobrinha. Eu estou aqui disfarçado de Pavor, João Marcos pavor. Carneiro. Porque este canal será meu. Uá, uá, Sensacional, o uá. melhor personagem. Só digo isso. Mas já passou o medo dele já, ô Rafa? Como é que é? Assim, guardadas as devidas proporções, é tipo quem tem medo de palhaço quando vai em circo, sabe? Desde pequeno. Então, assim, eu vou ter uma afliçãozinha, mas eu vejo de boa. Mas, assim, é aquela afliçãozinha. Entendi. E junto com a gente aqui hoje, além de Rafael, está Caroline Otranto. Finalmente ela está aparecendo mais aqui neste podcast. Eu Ela é muito voltei, famosa. Os gente! Carolovers estão empolvorosos com a sua presença. Carol Lovers! Ai, meu Deus! Eu sei, gente, eu sei que eu faço falta, não tava aqui no carnaval, os rolês não foram os mesmos sem mim, né? Uma tristeza, uma tristeza. Mas Uma destreza. tivemos para quem nos ouve, para quem nos assiste, o especial do reencontro do Castelo Rá-Tim-Bum após quase 30 anos no último sábado. E já tínhamos, né, um programa sobre o castelo para fazer. E aí quando eu vi que ia ter esse especial, eu falei, vai ser o programa do castelo na terça-feira após o programa. Todos nós assistimos, você que nos ouve deve ter assistido também, né, porque é um fã do programa. Se não assistiu, tem no YouTube da Oreo, que foi muito importante para fazer tudo isso acontecer desde o ano passado, com propaganda, resgatando o castelo. E cá estamos nós hoje, então, para falar sobre o programa, sobre o reencontro, sobre o próprio castelo como um todo, né? Eu estou aqui disfarçado de Doutora Abobrinha. A Carol é a Penélope, podemos dizer. Gosta da Penélope, Carol? Gosta da Penélope? Gosto. Então é a Penélope. E o Rafa, deixa eu pensar quem que o Rafa é. O Rafa, no meio dos livros, é o gato pintado. O que vocês acham? Perfeita definição. Eu sempre gostei daquela biblioteca. Sempre gostei. E você sabia que tinham livros de verdade lá dentro? Pois é, que loucura, né? Minha loucura. maior curiosidade. Esse é o bordão oficial, né? A maior curiosidade, na verdade, não era nem se os livros eram de verdade ou não, mas como que os manipuladores conseguiam fazer todo uma gambiarra para conseguir manipular aquilo, porque em nenhum momento você via a presença deles. Sim. E eles se desdobravam em 40, 50, faziam umas acrobacias para manipular, e eu achava isso incrível, porque ser manipulador de boneco não é fácil. Exatamente, e alguns deles, como a gente viu no especial, faziam mais de um personagem, né? Então, pois é, exatamente. Muito, muito legal. Mas já convidar todo mundo para se inscrever no canal aqui, tem sempre, toda terça-feira, um podcast para você, e para você que nos ouve nas plataformas de áudio também, para dar a avaliação que a gente merece aí, que não é nada menos do que 5 estrelas. Já estamos 5 estrelas no Spotify, por favor, mantenha o nosso alto nível aqui, sempre trazendo conteúdo para vocês. Carol, você gostou do especial? O que você achou aí de uma maneira geral? Eu adorei, até pegando o gancho aí do que o Rafa falou dos manipuladores, eu não sabia que a Celeste era um homem que fazia, né? E até a voz dela. Nossa! Principalmente essa parte do nossa mesmo. Para tudo, como é que é, João? Só se faz uma vez. Então na edição isso vai virar... Alô, vai Luciana virar um meme. Teixeira. Alô, Luciana Teixeira, se você estiver vendo isso, baixe esse episódio e faça esse corte, porque a gente precisa desse meme também, porque vai ser o retorno da vingança do Unidunité. Então, ó, aguarde esse, nossa, aguarde. Melhor do que o Unidunité é o Eva. O Eva saiu lá de dentro, né, Rafael? Foi do subterrâneo, Eu não assisti esse episódio ainda, eu preciso assistir, porque eu tô sabendo que rolou esse meme aí, mas eu ainda não consegui assistir, nem ouvir. O meme vem dos stories de Rafael, ele estava curtindo todas no carnaval. É isso aí. Nossa, eu e o Dani rachamos o bico no podcast. Que loucura. Essa frase ficou esquisita. Curtindo todas, mais ou menos, né, cara? Com a sua empolgação ali cantando Unidunité, o Salamé Minguê, eu nunca vi. Que isso, hein? Não, mas tá certo, tem que estar animado.
Mas voltando ao castelo, pelo amor de Deus. Mas o nossa do JM foi espontâneo, veio de dentro agora também. Exatamente. Mas foi sensacional. Celeste era uma das minhas personagens preferidas. Eu tenho até um chaveiro dela. Olha. Que eu comprei na exposição que você foi comigo, inclusive. Nós fomos. Nós temos histórias para contar, né, Caroline? Quando a exposição só tava tendo... Foi no MIS que a gente foi, né, eu acho. Quando tava tendo só não, em São... Não, foi num shopping, eu acho. Não? Não, no shopping foi aqui em Campinas, querida. Não, mas lá em São Paulo, acho que foi num shopping também. Nós fomos passear no shopping depois. É verdade, a gente foi passear no shopping depois que a gente não se contenta com um rolê só. É claro que não. Naquela época eu não era velha ainda. Entendi. Isso sem contar que rolê sem Starbucks com João Marcos não é rolê, acho né? que naquela época eu ainda não era muito viciado. Não lembro. Não, é brincadeira. Eu continuo gostando bastante de rolê, continuo indo, mas naquela época acho que eu tinha um pouco mais de disposição, né? Com o tempo, com a idade, as coisas vão ficando mais complicadas. Não me fala em idade, porque essa semana eu vou fazer 26 também. Uma tristeza. Mas então, fomos à exposição em São Paulo, aí depois teve aqui em Campinas, sei lá, acho que no ano seguinte ou no mesmo ano, né? Aí fomos também. E eu acho que a mesma emoção que eles devem ter sentido ao entrar ali, não é o mesmo estúdio. Quer dizer, ali ele foi reconstruído no mesmo local onde eram mesmo as gravações, mas não era exatamente o mesmo estúdio, né? Porque não existia mais, né? Mas a mesma emoção que eles devem ter sentido de voltar naquele lugar, acho que a gente sentia de entrar lá, porque era muito bem feita a exposição. O Rafa foi na exposição? Fui no Iguatemi, quando veio pra cá. Aqui, Que foi você entrava, tinha o porteiro, aí tinha ali a árvore, né, a sala, e tinha os outros ambientes reconstruídos também. Você subia a escada, realmente tinha o quarto da Morgana, tinha a cozinha, tinha outra sala, tinha a biblioteca, né? Nino, o quarto do Nino. Foi mais completo. Teve uma coisa que eu percebi ontem no especial, não sei se foi uma percepção minha ou se realmente isso aconteceu, mas me deu a impressão que não só as pessoas, né, os atores estão mais velhos, obviamente, mas nos personagens mesmo, nos fantoches, parecia que eles estavam mais velhos. O gato, a Celeste. Se a gente for parar pra pensar, são quase 30 anos da série, né? Então, assim, se realmente são os mesmos bonecos... Não são os mesmos bonecos, não são. Os originais, assim, há uma crítica muito grande. Inclusive, aquilo tudo que tem na exposição que tá guardado, aquilo não é original, ok? Aquilo lá foi tudo refeito. É tudo refeito aquilo lá. É moderno, na verdade. Só que aparenta tá diferente mesmo, porque não é o mesmo. E porque, obviamente, a textura mudou. Eles fizeram um negócio diferente, mais moderno, na verdade, né? Igual a abertura. Eles refizeram a abertura... E eu achei que ficou legal ali em 3D, mas ficou meio estranho. E até o porteiro, que é a hora que a Biba chega lá, muito estranho. Que ele ficou tava muito esquecido. Estranho. Por isso que eu falei, nossa, acho que eles fizeram até os fantoches parecerem um pouco mais velhos, pra demonstrar mesmo que o tempo passou e o porteiro esqueceu, né? Quem era a Biba e tudo mais. Então, não sei, eu acho que eles podem até ter refeito, mas já com isso, né? Que o gato tava também mais velhinho, o porteiro também. O que pegou nessa questão do porteiro também é porque também a gente tem que levar em consideração que era outro manipulador, porque o que fazia o porteiro e o Mal faleceu já há alguns anos, né? Mas então a voz do Mal eu achei muito parecida, mesmo sendo outra pessoa. Até parecia o mesmo cara, mas eu falei, mas o cara morreu, né? Então não era ele, obviamente. Mas o porteiro realmente era outra pessoa. Que morreram eles, né? Ele, né? O cara que fazia o porteiro e o Mal. Morreu o Dr. Vitor ano passado, né? Que teve a linda homenagem ali, que entrou o filho dele vestido. E realmente você vê que foi uma surpresa pra todo mundo, né? Todo mundo chorou. E morreu o Etevaldo na época da série, né? Então, foram algumas das perdas aí que tivemos. E o Pedro, né? Que é o Luciano Amaral, que não estava presente, porque não foi liberado pela dona Disney, né? Ele que é funcionário da ESPN Brasil. Então... E a Disney, que é a dona da ESPN, não liberou o cara. Ih, lá vem ele. Há controvérsias, porque
tem uma história aí que, na verdade, ele não quis ir, não por não liberação, mas por ser um especial atrelado a uma marca, que no caso é a Oreo, e que por questões contratuais, alguma coisa publicitária, é que ele não pôde fazer parte por ser veiculado, porque o especial é da Oreo. Tá bom, foi exibido na TV Cultura, mas é da Oreo. Tanto é que tá no canal do YouTube da Oreo, especial, não no da TV Cultura. Mas mesmo dentro do programa eu achei até interessante. Achei que ia ter alguma menção, que eles iam puxar algum biscoito pra comer, mas não teve nada, né? Dentro do programa. Imagina lá. Eu acho que seria algo natural, assim, né? Porque foi produzido pelos caras, né? Mas... também tem, é verdade. Mas, não sei. Oficialmente, a Disney levou a culpa, né? Agora... Dos bastidores, o Rafa tem notícias aí, tem informações de bastidores, então aí... Ok. Que isso, hein? Fofocas, que isso, E o Nino tudo parece que sobre tá os famosos. no formal, né? Porque ele é o único que praticamente não mudou nada ali. Mas a Biba não parece que ela já é mãe, tem quase 40 anos, hein? Sim. Se a gente vê aquilo lá, é impressionante. Ai. O Cássio Capim já tem 58 anos, eu tô chocado, realmente. E é que ele fez a peça mesmo, que... Você também foi, né, Carol, a peça aqui em Campinas, Sim, a gente fomos juntos. E ele tá, então, digamos assim, no ritmo do personagem, né, mas ali na hora que eles foram reler, né, umas cenas ali, fazer a interpretação, ele fazia igualzinho, né, o jeito, assim, parecia que era realmente um episódio ali. A Penélope já sentiu um pouco mais fora do ritmo, né? Mas ele ali, na hora que ele lia, ele fazia idêntico, igualzinho. E uma crítica aqui que eu faço, faltou aproveitar mais o meu querido doutor Pompeu Pompilho Pomposo, o melhor personagem de todos. Eu acho que muita coisa foi cortada, obviamente, né? Porque nas próprias vinhetas que eles soltaram em redes sociais, tinha uma hora que ele tava em pé, assim, gritando, ele devia estar encenando alguma coisa assim, e que não foi pro ar. Inclusive, em vários momentos, assim, a pessoa tava falando, tinha uns cortes meio abrupto, eu achei, assim, uns negócios pra jogar cenas, né? Ficou um negócio meio... O som, às vezes, tava meio ruinzinho, não sei o que era. Isso eu também percebi, o som não tava muito legal, não. Não tava. Mas faz parte, né? Faz parte, a gente não pode esperar um reencontro igual foi o do Harry Potter, por exemplo, né? Não rola por motivos financeiros. Mas se não fosse a Oreo também, a cultura jamais faria isso. E... eu tenho uma curiosidade. Senhor Rafael, o senhor já sei que não gostava do Doutor Abobrinha, tinha medo dele, o que é uma pena. Mas esses livros todos aí que estão atrás de você, um dia serão meus. Qual o personagem favorito, senhor Rafael? Olha, essa pergunta é difícil, porque eu gostava muito do universo como um todo, mas eu vou citar dois, um mais clichê e outro um pouco mais inusitado. Sempre gostei do Nino pela sua molecagem, porque obviamente eu sabia que se tratava de um adulto, mas ele tinha uma inocência que eu gostava, e alguns bordões que ele usava, quando criança eu falava muito, ideia, eu acho que eu tive uma ideia. Eu falava isso o tempo todo quando era criança, muito, mas tipo, muito. E eu gosto muito do Bongo também, sempre gostei dele. Muito energia, né, vibe. Muito legal. Eu sempre tive vontade de comer as pizzas do Bongo. Quando ele chegava no castelo com as pizzas, era meu sonho. Então, assim, aquela cozinha... aquela cozinha, eu acho que é o melhor cenário daquele programa. Eu amo aquela cozinha. Num grau absurdo. Adoro. Aqueles banquinhos que subiam, né? Pois é. A decoração. Tudo muito lindo. Mas o Bongo sempre me conquistou. Bacana. Já pergunto o seu personagem, Carol. Só lembrar que o negócio que no vídeo do meu canal, né, que eu fiz sobre o reencontro, eu falei que eu tinha uma história sobre o Bongo pra contar, eu já tinha esquecido. Aí o Rafa citou o Bongo, eu lembrei. Então deixa eu falar antes que eu esqueça de novo. Por favor. Eu não sei se você vai lembrar, Carol. O nosso querido ex-professor de matemática no ensino médio, Giba, ele contou uma vez que ele trabalhou com o Bongo
Com um ator, Verdade. é o Eu não lembro. Eduardo Silva, o nome dele, né? Acho que é Eduardo Mas Silva. você falando agora, eu lembrei. Ele contou, ele dava aula em São Paulo e o Bongo, ele é professor de biologia, eles trabalharam juntos na mesma escola. Então, olha aí, Rafa, vamos dar um jeito de encontrar com o Bongo. Ah, marca esse encontro. Vocês Fazer têm uma contato entrevista com ele? esse Vamos fazer professor? Eu tenho Ai, contato com o Giba. Vamos, Vamos fala com fazer uma ele. entrevista com o Bongo e vamos pedir para ele Nossa, trazer umas seria um pizzas. sonho. Alô, Bongo. Alô, Eduardo, por favor. Alô, Bongo é bom, né? Alô, Eduardo, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, mande um abraço, um salve pra nós. Só falta ser Venha mentira fazer do parte Giba, né? dessa- Mas Não, acho que não. acho que não, Nossa, porque ele foi muito tem aleatório. muita imaginação pra chegar É, porque não é que a gente tava isso. falando sobre esse assunto, não, ele soltou do nada, assim. Ah, eu trabalhei com o Bongo, do nada. Nossa, que coisa. lembrava disso, mas você falando agora, realmente. Tem É, coisa de que a Bongo. gente não pode esquecer, não. Que isso, Caroline. Ai, mas sensacional. Então, temos uma ponte aí com Bongo. Eu quero entrevistar o Pascoal da Conceição, não preciso explicar o motivo, não é mesmo? Melhor personagem de todos. Eu gostava do Mal O dele também. não precisa nem perguntar qual é o personagem preferido dele, porque ele já deixou claro desde. Comprei Não, a já pode camiseta pular essa da Doutora parte. Abobrinha. Comprei a camiseta na exposição. Fantástica a camiseta. Icônica. E você, Carol, gosta de quem? Eu não gostava muito também da Doutora Abobrinha, não. Eu gostava muito da Celeste, como eu falei. Eu gostava das fadinhas também, desde sempre, né, gente? Apaixonada pelas fadas. A fada do RH é apaixonada pelas fadas. Faz todo A sentido. Lana e a Lara. Muito Lana e boas. Lara, que estavam lá ontem, sábado. Adorei. Foi muito legal ver elas fora ali do personagem. Eu não conhecia, né? Muita gente. As passarinhas, o pessoal achava que uma delas era a Sandra Nemberg, né? Tem eu achava também, inclusive. Ontem A gente caiu nessa fake news. A primeira fake news da história foi essa. É porque é muito parecida, realmente. A atriz agora, vendo ela hoje, não parece tanto, né? Que a gente viu no especial aí. Mas na época ali era idêntica. Eu gostei Era muito mesmo. que as passarinhas ali, né? Elas contaram que, tipo, eles não tinham nada pra gravar. Eles só tinham ali a letra, né? A fala. E elas que inventavam todas aquelas coreografias lá. Elas saindo do ovo e tal. Eu senti falta do passarinho. Cadê o passarinho, Rafael? Ó, que som é esse, será, hein? Mas por que o passarinho não tava lá? O que aconteceu com o passarinho? Morreu? Ai, pelo amor de Deus, gente, calma, né? Mas a gente não sabe, né? Mas pode ser que, sei lá, porque muita gente perguntou, inclusive no seu canal, um dos comentários do vídeo onde você fala sobre esse especial, o pessoal sentiu a falta do Marcelo Taz também nesse Exatamente, especial. eu ia comentar isso aqui. Nem sombra dele, né? Muito estranho também. É porque o Taz, ele tem uma... E ele trabalha na TV Cultura, ele não trabalha? Trabalha no Provocações, programa super tradicional, enfim. Mas ele era daquele do Porque Sim Não É Resposta, né? Exato. Fez aquele antigo também, o Rá-Tim-Bum, Nossa, o professor Tiburcio. Desse eu tinha medo. Ah, o professor Tiburcio, eu tinha medo daquele cara. Tudo preto e branco lá. Cara simpático, gente fina, boa vida. Olá, classe. Gostava muito. Bom, enfim, mas o passarinho eu não sei por onde anda. Realmente não sabe por onde anda o passarinho, entendi. Nem o Marcelo Taz. Nem o Marcelo... Marcelo Taz tá por aí. Tá, entendi. O passarinho nem sombra. A Adelaide também não tava, né? Foi um dos fantoches ignorado, né? É verdade. Grande gralha. Da Morgana. Exatamente. Mas eu confesso que eu não gostava muito dessa parte não, viu? Pra mim era meio... Eu não gostava muito da parte da Morgana, realmente. Mas eu gostava dela, quando ela interagia com o pessoal e tal. Exato. Eu acho que ela devia ter aparecido mais na sinopse de cada episódio. Tipo, não ser uma coisa à parte. É porque, eu não sei se você já ouviu essa história. Era pra ser só um quadro. E aí no meio eles mudaram. Tanto é que ela começa a aparecer mais frequente quando eles gravaram os episódios extras, né? Sim. E aí eles acabaram misturando ali, então quando você assiste na ordem programada, parece realmente que ela sempre esteve lá. Mas não, ela gravou individualmente o quadro, aparecendo pouquíssimas vezes com a galera na história,
Mas era pra ser só um quadro mesmo, contando histórias, né? Que era pra ela ter vivido de tudo, Sim. né? Então tem disso. Não era que nem o Dr. Vitor. Inclusive, eu achava até pouco tempo atrás que eles eram casados, né? Não os atores, né? Mas o Dr. Vitor e a Morgana. Mas eles não são marido e mulher. Não? Não, são Nossa! irmãos, alguma coisa assim. Eles não Eu são também achei casal. que eram casados. Eles não são casados. Infelizmente. Nossa, que decepção. É. É porque eles chamam os tá dois de acabando. tio, né? Então, tia Morgana e tio Vitor. Mas na verdade, não. Eles Tá são. acabando com a minha infância essas revelações. Estão acabando com a minha infância essas revelações aqui hoje. Ai. Inclusive, eu vou até complementar o que você disse, João. Eu tô lendo desde semana passada esse livro aqui, Raios e Trovões. É, Que você é sumiu uma... quando você mostrou o É, livro, não, mas mas tudo peraí, bem. ó. Aqui, ó. Assim dá pra ver, ó. Tá vendo, ó? Raios e Trovões, que ele foi escrito por um jornalista do Estadão, que ele conta justamente como se fosse uma biografia, a história do castelo, a Uhum. produção, todo o contexto histórico dos programas infantis da TV Cultura. E eles falam muito da continuidade do projeto, onde, obviamente, comparando Rá-Tim-Bum com o castelo, há muitas diferenças, mas há algumas semelhanças em questão de formato. Por exemplo, a parte da Morgana era equivalente àquele bordão clássico do Rá-Tim-Bum do Senta que lá vem história, que era Nossa. justamente a parte onde havia uma historinha, uma coisa à parte para se entreter. A Celeste é a prima da Prima da Silvia, Silvia. Ela mesma que fala é isso na série. a Silvia, Silvia. que é, E acho que é a mesma pessoa que faz a voz, não é? eu acho que sim, É bem que era parecido. a cobra do Rá-Tim-Bum. Então tem todo um multiverso aí Então será que elas são envolvido. primas também da Suzana, da ilha? Acho que sim. Eu acho que sim, se Que também é bobear. com S. Suzana, Silvia. Então, Ah, não, mas Celeste não é com S. não, mas tem toda uma lógica aí que É. Nossa, eu não faz lembrava que no Rá-Tim-Bum tinha uma cobra que chamava Silvia. sentido. Silvia, E eu assistia sim. Rá-Tim-Bum também, não lembrava. Tem muita coisa assim, eu lembro que eu assistia também o Castelo, mas eu não lembro assim quais episódios certinho. Eu assisti, até mostrou ontem lá deles no zoológico. Nossa, eu não lembro disso. Eu acho que eu não assisti esse. É, eu também tenho poucas lembranças, assim, de Tem uns que eu episódios mais guardo especificamente. Eu gosto muito na do mente. último, né? O Assim. Rafa colocou lá no Instagram dele uma pergunta, né? Qual o personagem favorito? Acho que o personagem, né? E qual o episódio favorito? É. Aí eu falei do último, né? Porque eu gostava muito quando reunia todo mundo. Eu gostava muito Sim. da abertura. Sempre que começava o episódio tinha abertura e aparecia os nomes de quem tava sempre. E tinha um lugar da abertura que aparecia o nome do convidado daquele dia. Eu adorava essa parte. Eu ficava esperando pra ver curioso. quem ia aparecer. Eu ficava Sim. triste quando não estava escrito Pascoal da Conceição. Eu ficava muito Ai. triste. Eu juro. Temos Aí a hora aqui que um aparecia fã ele. assíduo do Dr. Abobrinha. Ele é fantástico. Pelo Dr. Ele é Abobrinha. fantástico. Porque foi o que o próprio Pascoal falou. Ele é mais uma pessoa que ama o castelo. Ele só não percebeu isso ainda, mas ele ama o castelo. Tanto é que ele quer comprar o castelo. E aí no último episódio, quando ele compra o castelo, ele desiste, ele devolve. Isso que é legal. E vale destacar também nesse episódio o que você falou agora há pouco da questão da ordem das gravações, porque todos os episódios tinham uma data certa para serem gravados. A maior parte deles foi gravado antes de ir ao ar. Pouquíssimos foram gravados depois. E aí o que acontece? Pelo que eu me lembro, eles já tinham gravado uma quantidade X. Aí começaram a ir ao ar. Quando eles perceberam que o negócio fez sucesso, eles encomendaram mais. Só que esses a mais, o Wagner Bello, que era o Etevaldo, já tinha falecido. Então, por isso que na ordem cronológica, alguns ele não aparece e no último ele aparece. Porque eles anteciparam os que foram gravados depois e deixaram o último, que foi o último gravado, para depois mesmo. Sim. Então teve essa questão também. É, porque esse último episódio, ele encerra bem a história, né? Que o Dr. Abobrinha finalmente conseguiu comprar o castelo, que o Dr. Vitor tá precisando vender, eles estão de mudança. E aí ele compra de forma lícita, né, o castelo. O Dr. Vitor assinou, de fato, o contrato. E aí ele simplesmente desiste. Aí a galera, o Abobrinha é um bom companheiro, né? E aí ele sai assim e fala, mas esse castelo ainda será meu. E acaba assim, né? Então, você vê que deixa um gostinho de quero mais. Exatamente. Cabe mais, dá pra fazer mais aí, ó.
Nossa, eu assistiria, com certeza. Mas hoje até o filho da Biba tá assistindo. Naquele formato eu não sei se pega hoje. Acho que quem assistiria seriam os fãs da época, mas os jovens de hoje não assistiriam. As não, hoje em dia é Marcha e Urso, hoje em dia é outro rolê, Galinha Pintadinha. Mas é uma discussão interessante isso, porque você vê como que mudou de tantos anos pra cá, né, todo esse formato, mas, sei lá, eu sinto falta disso, sabe, de um espaço dedicado para não apenas para essa faixa etária, mas para esse tipo de programa. Até o Bom Dia e Companhia da SBT não existe mais, e então, tipo assim, essas coisas estão se acabando muito por conta da proibição, né, de publicidade infantil na TV. Aí você não tem como ter dinheiro para fazer essas coisas, Exatamente. Mas faz falta, faz muita falta. Eu lembro que eu comentei isso num podcast com a Carol, ela ficou assustada que não podia mais ter propaganda de coisa infantil, né? Pode. Foi no dos brinquedos. Por isso que não tem mais, por isso que acabou a TV Globinho, né? Do SBT que você falou, só tem TV a cabo mesmo. Mas hoje também o cara bota na Netflix, tem lá um monte de desenho, então... Né? É outra época. É outra época, em tudo, né? Mas faz parte, né? As coisas mudam e é sobre isso. Mas assim, até eu acho que eu falei isso no episódio que a gente fez da ilha, né, Rafa? Eu gostava muito mais da ilha do que do castelo, porque tem essa história que é mais contada, que segue um ritmo. Apesar de você ter a parte educacional ali dentro, ela tá muito realmente inclusa dentro da história. Então alguma coisa que eles citam lá dentro é importante para a história que eles estão contando. Aqui não, eles paravam a história para mostrar um quadrozinho aqui, outro ali, ver um negócio ali. E isso considerava a história. Eu gosto muito dessa coisa de uma história contínua. Então por isso que eu sou muito mais fã da ilha do que do castelo, mas obviamente o castelo é um... A ilha eu não gostava. Olha... Deixa o pessoal do grupo do WhatsApp saber dessa declaração. Nossa, eu vou recortar esse trecho aqui, vou mandar arroba pra eles e falar. Vai ser linchada. Mas eu acho que... Não, eu só gostava do Rá-Tim-Bum e do castelo. Agora a ilha, ai... Eu adorava. Não ia. Eu também gostava do vilão, né, Rafa? Por que será? Nefasto. Esse você gostava ou tinha medo? Eu não lembro a sua resposta. Não, Nefasto era de boa. O Nefasto, que era uma figura toda horrorosa, você não tinha medo. O Doutor Abobrinha, que é um humano, você tinha medo. Justamente, porque era mais próximo da realidade. O Abobrinha, por ser mais próximo da realidade, eu morria de medo, porque podia ser um vizinho, alguém da esquina, alguém da... Entendeu? Aí que metia o medo. Quando você, tipo, é um monstro, alguma coisa... Tá, então filme de terror de boa. De boa, Chuck. Não, aí não. Ah, entendi. Mas você falou dessa questão de história contínua. O vizinho vai vir tirar sua casa? Não sei, né? Vai saber. Mas eu considerava o Castelo muito mais um programa de TV do que uma série. No sentido de a ilha ser uma série, tinha mais uma história de começo, meio e fim nesse sentido, e o Castelo, por mais que obviamente tenha esse desfecho no episódio final e tudo mais, eu considerava mais como um programa, porque tinha os quadros, então vamos ter agora o quadro do Marcelo Taz, vamos ter agora o quadro da Morgana, o quadro lá do Ratinho, tinha essa parte lúdica que era muito, para mim, um programa de você acompanhar fiel, ser um telespectador fiel, assim, de ser fã dos quadros, de ser fã da história daquele formato. Então eu considerava mais um programa do que uma série por si só. Entendi. E também, né, a questão de que você podia assistir em qualquer ordem, né, praticamente, não fazia muita diferença. Claro, o primeiro e o último, beleza, mas aí o resto tudo faz a ordem, porque uma coisa que acontecia um dia não interferia no outro, né? Então era bem mais tranquilo, você podia perder algum episódio que não tinha problema. É só os primeiros quando apresentam os personagens, né? O segundo é o Evaldo, o sexto ou o sétimo é a Penélope, vai... E a Angela Dipp falou, né, no programa, né, um monte de meninas que talvez tenham se influenciado por ela para ser jornalistas, né? Mas eu também não sei o quanto que no meu caso talvez você não tenha influenciado, né? Não sei, não consigo pensar. Mas quem sabe lá no fundinho teve alguma interferência, né? Ela é muito especial, a atriz Angela Dipp. Ela participou das 3 Rá-Tim-Buns. É a única, né? Se eu não me engano. A única.
Ela fez a icônica Nhan 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 Fantástica. na ilha, fantástica. Teve a Penélope, eu não me recordo exatamente o que ela fez no Rá-Tim-Bum, mas eu tenho certeza que ela participou também. Sim, participou. E... Eu tenho uma pergunta. Qual das músicas vocês mais gostavam? A do ratinho tomando banho, a do ratinho escovando os dentes ou lavar as mãos? Lavar as ratinho mãos. Tomando banho. Lavar as mãos. Então a Carol gosta mais de tomar banho, o Rafael gosta mais de lavar as mãos. E eu vou empatar, vou falar que eu gosto mais do ratinho escovando os dentes. Pronto. Então eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né, galera? Até porque a gente teve um desfalque de última hora, que ele ia falar bastante coisa também, que é o Dani. E aí a gente guarda assuntos para falar com ele depois, aqui numa próxima oportunidade, que certamente teremos. Você que nos ouve, deixa aí o seu comentário, o que mais vocês querem que a gente fale sobre o castelo aqui. Acho que demos um apanhado geral, tanto sobre o especial, quanto sobre o programa em si, na época que a gente assistia, né, sobre esse grande castelo. O Rafa fez a propaganda do livro aí, que eu gostaria muito de ler, inclusive, o Raios e Trovões, né? Então, fica aí a indicação de leitura também para todo mundo. Obrigado, Caroline, volte sempre, é sempre um prazer ter a sua presença ilustre. Ela é difícil, muito galera. Obrigada. Agenda apertadíssima, é difícil chamar ela. Me valorizem se vocês me têm, viu? Porque é difícil mesmo. Ui. Valeu também ao Rafa e a gente volta na semana que vem, terça-feira, com mais um episódio. Deixa o like, gente. Se inscreve, deixa as estrelinhas aí também. Fui! Até! Tchau! Tchau não, até amanhã.